Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discerne o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos encontramos na Tua presença, Senhor, e te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, assim como o Senhor falou no começo do culto, Pai, e através dos hinos que foram louvados a Ti, Senhor, a Tua honra para a Tua glória. Pai eterno, fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, e não aquilo que nós queremos ouvir. Pai eterno, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Gostaria de caminhar por esses versículos. Talvez você pode pensar, mas pastor, são a leitura da ceia, mas é uma palavra, irmãos, que às vezes é só lida, mas às vezes não é nem registrada. E aqui nos fala a respeito da celebração da ceia do Senhor. O Senhor disse aqui no versículo 23: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Irmãos, Jesus sabia que o seu momento estava se aproximando. Ele sabia que a sua hora já era chegada. E Jesus também sabia, irmãos, que junto com ele, do lado dele, tinha um dos seus discípulos que ia o trair. Pensa você está junto com alguém que de repente tem a intenção de te trair. Eu digo no sentido espiritual, tá bom, irmãos? Aqui eu estou falando espiritualmente, mas a gente sempre tem que estar vigilante, porque nem todos que põem a mão em seu ombro, em nosso ombro, são seus amigos. Não é verdade? E assim, Jesus, ele ensinando os discípulos, em tua trajetória, irmãos, havia um discípulo chamado Judas, e esse irmão tomava conta da tesouraria. Era um cargo de confiança de Jesus, mas Jesus não sabia que ele iria trair. Sim, Jesus sabia. Jesus sabia também que Pedro iria negar ele. Então, nada passava desapercebido diante do Senhor. Então, Jesus agora, se aproximando do seu momento, ele vai celebrar sua última ceia, dizendo assim: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Agora pensa você, Jesus, ele sentado com os discípulos, ele mencionando
o momento da sua morte, e dizendo para eles: olha, eu quero que vocês celebrem, eu quero que vocês comemorem a ceia. Mas alguns não entendiam, irmãos, porque quando estava falando da ceia, estava falando da comunhão dos discípulos com Jesus. E a igreja hoje, irmãos, não é diferente. A igreja precisa estar em comunhão, não somente com Cristo, mas um com os outros. Quantos esse ano passou tristeza e decepções? Como eu já disse, quantos desistiram? Quantos fracassaram, choraram? Se fosse perguntar, irmãos, eu acho que quase todas as mãos se levantariam e diziam: olha, pastor, esse ano foi um ano de tristeza para mim, embora que eu tive momentos de alegria. Foi um ano de dor, embora que eu estive na igreja orando. Foi um ano de dificuldade, embora que o Senhor estivesse comigo. Mas eu não desisti. Eu continuei na tua presença. E aqui, irmãos, Jesus, ele estava celebrando o seu último momento com os seus apóstolos. Percebe, irmãos? Você sabia que ele sabia que ia ser crucificado, morto, sabia que ia ser traído, sabia que ia ser negado pelos seus próprios discípulos. Mas Jesus, ele continuou tratando eles com amor e carinho. Não foi mágoa, não foi ira, nem ódio que fez o nosso Deus mudar o seu caráter e atitude sobre os seus discípulos. Porque às vezes, irmãos, nós queremos as coisas do nosso jeito, mas não queremos nunca do jeito do Senhor. E aqui, irmãos, o Senhor Jesus, ele diz assim: glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Pensa aí, irmãos. Às vezes as pessoas, chega um momento como esse, a gente sabe aquelas pessoas que são batizadas nas águas, que estão em comunhão, que não estão em pecado, sempre participam num momento como esse, porque tem que participar. E às vezes nós não ligamos muito para esse ato, às vezes nós até negligenciamos esse momento, talvez porque você ficou triste com alguém, porque você ouviu uma palavra que te magoou, porque você teve uma confusão com um parente, e de repente, quando chega esse momento, você acha que você não está capacitado, que você não é digno. Mas nós sabemos, irmãos, que essa luta espiritual ela é constante. Porque não adianta eu dizer: olha, eu não vou participar da ceia, porque eu não sou digno, porque eu briguei, porque eu xinguei, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas, irmãos, todo mês que houver uma ceia, vai acontecer isso. Então você e eu precisamos estarmos preparados. Aleluia. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Percebe que quando nós participamos desse momento, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Mas eu não quero participar, pastor, eu não sou digno. Mas, irmão, então de que jeito você estará anunciando a morte de Jesus, se você mesmo confessa que não está preparado ou preparada para subir com Ele? Você já pensou?
Porque todas as vezes, irmãos, que eu não quero participar, eu estou dizendo, Jesus, não vem agora não, porque eu não estou preparado ou preparada. Não vem agora não, porque eu briguei com meu pai, ou briguei com minha mãe, ou porque estou magoado com alguém. Senhor, não vem agora não. Mas Jesus disse, olha, todas as vezes que você comer deste pão, ou beber o cálice do Senhor, anuncie para o mundo, e para aqueles que te conhecem, que o Senhor, Ele vem, e que você está preparado e preparado. Mas pastor, eu não estou preparado. Então se prepare. Se prepare. Glória a Deus. Porque esse momento, irmãos, é para a igreja participar com alegria e com comunhão uns com os outros. Versículo 26, 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Qualquer que comer desse pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Precisamos levar a sério esse momento, irmãos. Precisamos entender o que é esse pequeno cálice que estará na minha mão e na sua mão. Ele é o símbolo do sacrifício de Jesus. Seu sangue foi derramado para remir os nossos pecados e para que tivéssemos memória que todas as vezes que o inimigo mostrar o seu fracasso, a sua derrota, você vai apontar para a cruz e vai dizer que Jesus já derramou o teu sangue para mim. Aleluia. E os meus pecados já foram remidos. Mas pastor, então eu vou comer pão e vou beber do cálice, mesmo que eu esteja fazendo alguma coisa errada, que eu não posso ficar sem participar. Também não, irmãos. Por que aquele que come e bebe dignamente vai ser culpado? Pensou, irmãos? Você chegar diante de Deus e saber que Ele morreu por você, e você ser incluído daqueles que o condenaram, daqueles que o crucificaram, mas como? Porque você estará pisando no sangue dele, participando em pecado, ou desconcertado, ou dizendo: Senhor, eu não te honro, Senhor, eu não acredito na sua morte. É isso que estamos dizendo quando nós participamos de qualquer jeito. Assim não estaremos esperando o Senhor. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Alguém já fez isso, irmãos? Quando você participou, porque a gente vê alguns lugares, até mesmo denominações, irmãos, pessoas que participam da ceia não batizavam nas águas, não em comunhão, pessoas falando palavrão, pessoas traindo, pessoas fumando, pessoas fazendo um monte de coisa errada. É mesmo aqueles que vão para o batismo, de igreja que você faz a fila, de repente tem uma pessoa lá toda atrapalhada, eu quero me batizar, então você batiza. Irmão, as coisas de Deus não são brincadeira. Jesus está mudando para arrebatar a sua igreja. Examine-se, pois, o homem, você e mulher também. Aí você come com alegria, com felicidade, poder dizer: eu estou bem com Deus e com o meu próximo, eu posso tocar no corpo e no sangue do Senhor. E aí? Como você está com o seu próximo? Você fala dele? Você fala dela? Você já consegue se olhar? Como eu vou estar pronto e dizer: ora vem, Senhor Jesus? Aleluia! Eu
beber um vinho. Examine-se. Às vezes é um ser humano, irmãos, hoje ele não quer nem examinar, porque tem medo da consciência. Não, eu não posso nem pensar no que eu fiz. Eu não posso nem pensar que eu falo. Eu não posso nem pensar no que eu oro, porque senão eu não vou participar. E se eu não participar, o pastor e os irmãos vão entender que eu estou errado, que eu estou em pecado. Percebe, irmãos? Hoje as pessoas estão com medo do status, da posição, do ganho, mas não estão com medo de ficar na vida do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Jesus está preocupado em arrebatar a sua igreja, mas uma igreja separada. Porque, irmãos, o ser humano faz as coisas de Deus tão difícil de obedecer, difícil de santificar, difícil de ouvir, porque o ser humano às vezes quer mudar a doutrina de Deus, e a lei, até a palavra, o ser humano quer mudar, irmãos. O ser humano quer fazer pregadores para si, quer fazer cantores para si, quer fazer oradores para si. Hoje existe contrato, irmão, para quem canta, existe contrato para quem prega, mas não existe contrato para poder ir com Jesus. Ninguém fez um contrato com o Senhor dizendo: esse contrato, Senhor, eu fiz para morar no céu. Sabe quando você foi batizado e que você prometeu para o Senhor? Eu prometo ser fiel a ti, Senhor, e obedecer a tua palavra. Você prometeu, e se você cumpre a promessa de Jesus, como você vai dizer: ora vem, Senhor Jesus? Não tenha medo de examinar a sua vida, não. Examine ela e coloque no lugar. Você acha que Jesus queria condenar alguém, irmãos? Você acha que o livro de Coríntios seria escrito para que o ser humano fosse condenado? Não, foi escrito para que o ser humano se consertasse diante de Deus, se preparasse para entrar no reino celestial. Ele disse, glória a Deus. Só me dá uma vez. Examine-se o homem assim como desse pão e beba desse cálice. Irmãos, eu sei que desde que quando a igreja foi levantada, foi sempre assim. Antigamente se fechava as portas para que houvesse uma doutrina, ou houvesse uma ceia. E as pessoas que de repente pecavam ou falhavam diante de Deus, irmãos, confessavam chorando. Às vezes era até declarado diante da igreja, dizendo: olha, fulano está aqui sendo afastado da comunhão da igreja, ou disciplinado, porque ele pecou contra Deus. As pessoas eram envergonhadas muitas vezes. Mas Jesus, irmãos, Ele não envergonha ninguém, mas Ele deixa uma palavra dizendo: olha, examine meu filho, examina minha filha, vê as coisas que estão fora do lugar na sua vida, vê as coisas que você está fazendo de errado, e comece a fazer o certo. Examine, e depois venha, coma deste pão, beba deste cálice. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernir o corpo do Senhor. Irmãos, tem muitas pessoas que ainda não decidiram esse ato, não decidiram nem a morte de Jesus. Porque Jesus morreu, porque continua fazendo os mesmos erros, continua tendo os mesmos delitos, e Jesus só descendo
conserta, te prepara. Eu estou voltando, eu te amo, eu tenho uma obra na sua vida. Você percebe? Jesus fala muito disso conosco. Mas o crente, irmãos, tampa o ouvido, fecha os olhos e resolve andar por si. Os caminhos de Deus talvez não sejam os teus caminhos, mas o caminho que Ele tem preparado para a sua vida é o caminho da eternidade. Então você precisa se preparar. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, Jesus não quer que ninguém seja condenado, sempre falando, sempre avisando. O que custa o pastor Claudinei se consertar, melhorar os caminhos, fazer as coisas certas, tirar do coração todo o rancor, toda a mágoa, olhar face a face para o seu próximo e poder dizer: eu te amo em Cristo. Mas não tem sido assim, irmãos. Ou a pessoa não toma, ou a pessoa toma indignamente. De qualquer forma, todas as duas situações não te salvará. Irmãos, nós não brincamos de fazer culto, nós não brincamos de cantar, de aparecer, de tocar. Não. Jesus não está preocupado com essas coisas. Jesus está preocupado que a igreja se prepare. Glória a Deus. Quando a gente fala, irmão, de preparar, você tem que o inimigo, ele vem entrando na igreja, irmão, bem de leve. Aí ele toca na irmã, toca no irmão, toca no jovem, toca na criança, para poder causar desordem entre si e criar mágoas entre si e fazer com que o Espírito de Deus se afaste. Oh, glória a Deus! Oh, calabachúrias! Espírito Santo não é para se afastar do crente e nem da igreja do Senhor. Ele é para estar na sua vida, fazer morada para não sair, para realizar milagre, para fazer o impossível acontecer. Se você não discernir a situação que você está vivendo diante de Deus, você não vai poder entrar nos céus, você não vai poder ouvir a voz do Senhor Jesus raiar nas nuvens, chamando a sua igreja santa. Glória a Deus. Você está preocupado com isso ou não? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha aí, irmãos. Pastor, está acontecendo isso com a igreja? Está acontecendo isso com a igreja atual. Com a nossa, sim. Com as outras, sim. Com as igrejas do mundo, sim. Muitos fracos e doentes. Mas, pastor, como eu sei quem está fraco e doente? Quando a pessoa está fraca, irmãos, não quer ir mais à igreja, não quer orar mais. Quando está doente, irmãos, comece, irmãos,
Há muitos fracos e doentes. Tem gente doente na igreja? Tem. Mas fisicamente tem. Espiritualmente, pastor, tem. Você que é espiritual, consegue ver, contemplar quando a pessoa está doente, fraco na fé. O teu semblante, os seus passos, o seu jeito declara: eu estou fraca, eu estou desanimado, eu estou doente. Eita! A doença é tão forte que você começa a contaminar com as coisas do mundo lá fora. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: não faça isso, porque eu tenho contemplado os seus passos. Ore, calabachulha, e dos meus olhos ninguém escapa. Ore, calabachulha. Mas por que Deus vai perder o tempo me olhando, me sondando? Porque Ele te ama. Ele não quer que a sua alma se perca. O inimigo está lá batendo palma, comemorando a sua queda, a sua derrota, o seu fracasso. Mas o Senhor está lá. Vai lá, anjo, livrar o meu servo. Vai lá livrar a minha serva. Mas até quando? Até quando, irmãos? Você tem que ajudar essa irmã que está doente, essa irmã que está fraca, esse irmão que está fraco, que está doente. Não com palavras, não com contendas, não com confusão, não. Leve Cristo e diga para Ele que Jesus ama Ele, que Jesus vai dar força, que Jesus vai conduzir Ele e ela. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Mas se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Percebe? Quantas vezes você mesmo fez julgamento? E você disse: olha, eu estou em pecado mesmo, eu estou fazendo as coisas tudo errado. O que me adianta ir para a igreja? O que me adianta orar? O que adianta as pessoas me visitarem, se eu não tenho mais esperança? Mas o Senhor disse: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Você precisa entender que mesmo que você errou, que você falhou, que você pecou diante de Deus e diante dos seus irmãos, você não precisa julgar você mesmo. Você pode se aproximar do altar de Deus, se humilhar embaixo da potente mão dele, e Ele cuidará de vós com a sua misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Não, irmãos, as pessoas não confessam e vai para o mundo. As pessoas têm um problema, como eu já disse, vai para o mundo, muda de igreja, muda até a amizade. Oh, glória a Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor não te condena, o Senhor não te julga, Ele te corrige, Ele te repreende, Ele envia profetas, Ele permite que você vá para o leito de enfermidade, Ele permite que você perca tudo na sua vida, só para chamar a tua atenção, só para dizer para você que somente por Ele tem salvação. Não adianta fugir de Deus. Ou você vai para o céu, ou você vai para outro lugar. Não é à toa
que a palavra de Deus disse: olha, porfiai por entrar pela porta estreita, porque em verdade vos digo que larga é a porta que conduz à perdição. O inimigo tem posto uma porta grande e larga para você, dizendo que você tudo pode fazer, até para você acompanhar outros. Mas digo para você nessa noite: porfiai por entrar pela porta estreita, porque essa é o reino dos céus. Glória a Deus. Mas o que tem na porta estreita, pastor, ela é apertada. Quando fala de apertada, fala a dificuldade do crente de servir a Deus. Quem quer ir para o céu, irmãos, tem que submeter-se a uma porta apertada. Depois da porta apertada, você vai ver que tem espinhos em volta de você. Você vai ver que no chão tem pedras. Você vai ver um puxado de coisas que são para fazer você parar de desistir e você dizer: não, eu não sirvo para essas coisas. Crente tem que ser muito santo, muito separado. E de repente você olha para a porta larga e diz: olha, aqui nós somos crentes, aqui você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo, é a porta larga. Você veste o que você quiser, você se mostra o que você quiser, você fala o que você quiser, você olha o que você quiser. Essa é a porta larga. Você participa do mundo, isso não vai atrapalhar você em nada. Irmão, não se confunda. O povo de Deus não se mistura com este mundo. O povo de Deus é um povo separado e santo. Irmãos, confesso que eu me preocupo muito, porque o pastor ele se preocupa muito, irmãos. Se for um pastor verdadeiro, se for um mercenário, um bandido, um disfarçado de ovelha, mas é louco, ele nem se preocupa com a igreja, porque vê a igreja cheia, nem com aqueles que faltaram. Mas o verdadeiro pastor, como diz a palavra de Deus, ele dá vida pelas ovelhas. Mas irmãos, não é porque quando fala de Jesus da vida pelas ovelhas, irmãos, não quer dizer que você vai se matar por Jesus. Não, irmãos, eu digo no sentido espiritual. Dar vida pelas ovelhas, irmãos, significa se esforçar, buscar a presença de Deus, cuidar um dos outros. É isso, se dedicar ao Senhor. E quando, irmãos, nós olhamos, nós sentimos falta de quem não vem, ou porque o que está acontecendo, o que fez com que essa pessoa não viesse. Essa pessoa está triste, essa pessoa está fraca, como diz a palavra de Deus. Irmãos, o pastor sente isso, ele se preocupa com isso, porque o pastor vai dar conta das ovelhas para o Senhor, daquilo que fala, daquilo que prega, o que ensina, as portas que se abrem, que estão fora da direção de Deus. Mas tem homens de Deus, tem pastores de Deus, pastoras de Deus, que realmente ama a obra de Deus. Então, irmãos, quando você for ungido pelo Senhor, não desmaie e nem desanime. Glorifica o Senhor nas suas aflições, porque depois de passar todas as suas aflições, você vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Você vai glorificar. Aqui está a Santa Ceia. Quem participa? As pessoas que estão em comunhão, quem não está em pecado, quem vai ser batizado nas águas, quem não tem nada contra o seu irmão, quem é casado legalmente. Irmãos, se você tiver algo contra o seu irmão, então não participe, mas conserte, peça perdão. Irmão,
coisas, armaduras. Quem tem armadura, irmão, não precisa voltar atrás, não precisa desanimar. O Senhor será com você, vencerá a sua batalha, mas seja fiel, te humilha na presença de Deus, não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com o seu irmão. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. Então, irmãos, que está o corpo e o sangue de Jesus após o culto. Assim que nós orarmos, é esse sim. Se de repente você tem algo que você cometeu, fez, alguma coisa muito grave, você não vai declarar em público, mas põe nas conversas, você conversa comigo, e a gente vai procurar te dar um remédio, né? Tem pessoas que te dão um porrete, te dão cacetada, falou assim, você tem que morrer mesmo, você tem que ser lançado aos cães. Não, Jesus vai fazer igual aquela mulher, olha, vai e não pense mais. E ela foi uma das mulheres famosas na palavra de Deus, irmãos, porque ela seguiu Jesus. Quem segue verdadeiramente Deus, irmãos, não se embaraça com as coisas dessa vida. Não. Quem é fiel ao Senhor, irmão, não vai com esse negócio, ficar com raiva, bravo, triste, parar de ir para a igreja, desanimar. Não, irmão, escolhidos de Deus não podem fazer isso. Está doendo, está sofrendo, então vai gemer na presença do Senhor, busca Ele, mas nunca desista daquele que te deu a vida. Irmãos, tudo isso que está acontecendo com você faz parte, hein? As coisas vieram para fazer você desistir ou para fazer você ser mais forte, né? Jesus disse, tá bom, olha, se eu estou fraco, se eu não sei o que eu faço, estou desanimado, é muita coisa, muita luta, muito problema. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então busque força nessa noite, no seu problema, na sua fraqueza. Você vai olhar para a sua fraqueza, para o seu problema e vai dizer, olha, o meu Deus é maior do que você. A fraqueza diz, olha, fica parado, não vai para a igreja não. O desânimo, ora, mas não. Aí você olha para ele e diz, olha, o meu Deus, Ele é maior do que você. Levantar-me e vou ter com o Senhor. Eu vou buscar Ele. É o que me dá a vitória. Então, irmãos, aconteça o que acontecer na sua vida, fique firme com o Senhor. Deus quer usar a sua vida para resgatar outras vidas. O inimigo, irmãos, ele tem um trabalho dele, dividir igrejas. Você vê muitas igrejas se dividindo, e quando você vai saber, cara, o quê? Poder. Você separou por causa de Jesus? Por causa do pecado, por causa da igreja? Não, nada. Nós resolvemos entre nós, não. Você vai para casa, fica uma parte, o outro fica outra parte. Irmão, não tem isso na Bíblia. Não tem isso. Mas é um homem que divide, irmãos. É um homem que quer mudar a trajetória de Deus para enfraquecer a igreja. Mas te fortaleça no Senhor e na força do poder dele. O Senhor vai te dar vitória. Não se preocupe, permaneça na posição de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Quem entendeu, diga amém, irmãos.